Olá, meu nome é Karine Medeiros, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o canal Dicas da Cá e é um canal de desenvolvimento pessoal e o objetivo é a gente trocar experiência e evoluir junto. O tema de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre 10 dicas de como se preparar para uma entrevista. Então, bora lá? A primeira dica, gente, é estudar o seu currículo. Então, dá uma analisada no seu currículo, atualiza, né? Estude as experiências que têm mais relação com a vaga que você está disputando naquele momento. Então, nesse estudo, identifique ali suas habilidades, os seus resultados e o seu objetivo, né? Como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Quem não viu os vídeos anteriores, bora lá assistir. A segunda dica é pesquisar sobre a empresa. É super importante pesquisar sobre a empresa. Então, sempre que ligarem para você participar de um processo seletivo, pergunte qual que é o nome da empresa, né? Se o recrutador não te falar, que geralmente a gente fala. Mas se não falar, pergunta qual que é o nome da empresa. E na hora que ele te falar, né, depois que você desligar a ligação, você dá uma pesquisada sobre a história da empresa, valor, missão, são as metas, os objetivos, como que a empresa trata o funcionário. Geralmente essas informações todas, elas constam nos sites da empresa. Então é super importante você pesquisar sobre a empresa para você se preparar melhor para aquela entrevista. A terceira dica é vista-se adequadamente. Gente, parece que não, mas no processo seletivo, quando a gente está recrutando, existe muito exagero, né? Às vezes as mulheres vão muito maquiadas ou um salto muito alto. Então, uma dica que eu venho aqui dar para vocês é que o menos é mais. Então, procurem vestir roupas neutras, né? Os homens, barba parada, cabelo cortado, né? Então, a sua aparência pessoal é a primeira impressão que o recrutador vai ter de você. Ele já vai ter lido seu currículo, já sabe das suas experiências. Se você está ali, é porque você atende as expectativas técnicas e ele precisa ali identificar a questão comportamental. Como que esse candidato, né, se comporta. Então, a primeira impressão que ele vai ter é o visual. Então, o visual é muito importante. A quarta dica é chegue com antecedência. Chegar com antecedência, gente, não é chegar com 30 minutos, 1 hora de antecedência, porque isso mostra para o recrutador que você é uma pessoa ansiosa. Então, eu indico chegar entre 10 a 15 minutos de antecedência e tá ótimo. Já mostra que você é pontual, né, que você tem comprometimento e que você está ali à disposição da empresa. Então, de 10 a 15 minutos é a dica que eu dou. A quinta dica é postura. Gente, postura é importante. Mantenha sua postura ereta, coluna reta, as mãos visíveis, sem gesticular demais, mas se você se sente mais à vontade em gesticular, não tem problema. Evite coisas na mão, né? Tem gente que às vezes segura a caneta, tem gente que segura a orelha, fica com a mão no nariz. Então, cuidado com a postura, né? Quando você se prepara, você já leu sobre a empresa, você já está menos ansioso, porque é super normal a gente ficar ansioso quando vai fazer um processo seletivo. Então, a postura é muito importante. A sexta dica é uma dica super valiosa que para vocês utilizarem a técnica de rapport. É uma técnica de programação neurolinguística, onde que a base dela, né, se vocês quiserem pode estudar um pouquinho, pesquisar sobre o assunto, a gente usar a mesma linguagem do que a pessoa está falando com você. Então, por exemplo, se a pessoa ela fala num tom de voz baixo, você usa o mesmo tom de voz, você tenta usar a mesma linguagem corporal, você vê que uma pessoa firme, você utiliza mais, você vai tipo copiando, é como se você estivesse copiando o recrutador. Ah, Karine, mas por que isso? Eu estou deixando de ser eu? Não, eu estou te falando que é uma forma de preparação para você, porque quando a gente se identifica com uma pessoa, a gente lembra com mais facilidade. Quem que é fulano? É aquele, quando você se identifica ali na técnica de rapport, uma pessoa fala no mesmo tom que eu identifiquei com essa pessoa, você já causa uma boa impressão. Então a técnica de rapport, ela é muito importante. A sétima dica que eu dou é pesquisar sobre as perguntas mais frequentes no processo seletivo. Então pesquisa quais são essas perguntas, tem vários textos, vários vídeos falando como responder essas perguntas, como se preparar para responder essas perguntas, né? Futuramente, se vocês quiserem, comentem aí que eu posso falar sobre isso também. Então tem algumas perguntas que são muito comuns,
fala sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, por que eu devo te contratar, como você imagina estar daqui a 5 anos, quais são os seus planos a longo prazo, são perguntas comuns. Então, leiam sobre essas perguntas e se preparem para ter respostas. Gente, não é resposta na ponta da língua, não. É você ter uma estrutura de toda a entrevista e você não ficar tão ansioso. Isso são técnicas para diminuir sua ansiedade e você se vender melhor. Porque, igual eu falei nos outros vídeos, né? Todos nós temos que ser vendedores e a gente vende primeiro a nossa imagem. Então, eu estou aqui dando 10 dicas para vocês venderem a sua imagem melhor no processo de entrevista. A 8ª dica é oratória. A oratória, ela tem muito a ver com rapport, né? A forma como que você fala. Mas no oratório, o que eu quero frisar é para tomarem cuidado com gírias, né? Com vícios de linguagem. Então, o seu corpo fala também. Quando você está de forma mais ereta, você propaga melhor a sua voz. Tem técnicas de como propagar melhor a voz, como diminuir essa ansiedade. Então, pesquisem sobre essas técnicas de oratória também, para você ficar mais tranquilo na hora de responder, não gaguejar, não dar branco. Então, quando você prepara a sua oratória, você fica mais tranquilo para aquele processo. A 9ª dica é formular boas perguntas. O que é isso, Karine? Geralmente, no final de uma entrevista, a gente pergunta para o candidato se ele tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que ele quer acrescentar. Então, essa é a sua hora. É a hora de você mostrar que você pesquisou sobre a empresa, né, que você se conhece. Então, é a hora de você fazer perguntas mais bem formuladas. Eu pesquisei sobre a empresa, vi que ela tem mais de 20 anos de mercado, os clientes dela são esse tipo de cliente. Eu gostaria de saber qual que é a meta da empresa para esse ano, se já foi estabelecida a meta, como que está a questão dessas metas. Então, são perguntas mais bem formuladas que demonstrem que você estudou sobre aquela empresa. Então, pensem nisso, em formular boas perguntas, né? Perguntas sobre o dia a dia da área, da equipe, né? Da área que você vai trabalhar. Como que é o dia a dia? Como que funcionam os processos? Então, você está querendo saber sobre a empresa, você está demonstrando que você tem interesse sobre aquilo. E a 10ª dica, gente, é uma dica que muita gente acha que isso não existe, mas que acontece. Cuidado com as redes sociais. Muitas empresas pesquisam sobre as redes sociais dos candidatos. Karine, vai pesquisar, uma vaga tem 20 candidatos, eu vou pesquisar as redes sociais de todo mundo? Não. Eu pesquiso, geralmente no RH, a gente usa a técnica de 3x1. Então, se tem uma vaga, a gente seleciona 3 pessoas para aquela vaga. Então, esses 3 candidatos que foram selecionados para a vaga, com certeza, vão ser analisados as redes sociais dele. Então, cuidado, porque a sua rede social diz muito sobre você. Então, tenham cuidado. Se você não deseja que outras pessoas vejam, bloqueie a rede só para que os seus amigos vejam, né? Mas é uma dica que eu dou para tomar cuidado com as redes sociais, porque as empresas hoje, elas visitam as redes sociais para analisar um pouco sobre os candidatos. Então, gente, essas são as 10 dicas que eu tenho para dar para vocês, para se prepararem melhor para o processo seletivo, para a entrevista. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero desde já agradecer a todo mundo que tem me dado apoio, que tem comentado. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, me ajudem a espalhar essa ideia, né, para que o canal cresça cada dia mais e a gente possa ajudar ainda mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo. Com Deus!